em vícios emocionais? Chega pra cá. Será que você sofre com esse problema ou não sabe, né? Bom, para falar sobre este assunto aqui no nosso programa, né, eu converso agora, gente, com a neurocientista, a Clébia Oliveira. Ela já está aqui para tirar todas as nossas dúvidas, né, Clébia? Chega pra cá, mulher, deixa eu dar um abraço. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui com você, Marília. Boa tarde, prazer é todo nosso, viu? Mas fica juntinho aí conosco pra gente bater um papo. E eu queria saber o seguinte, viu, Clébia? Primeiramente, seja bem-vinda, né? Deixa eu te falar uma coisa. O que é esse vício emocional? Explica para o pessoal que está em casa. Como a gente pode identificar que a gente está ou não, se a gente está ou não com esse vício? Marília, uma das maiores questões é como a gente consegue identificar se nós estamos vivendo uma situação de vícios emocionais ou não. Sim. A boa notícia e a má notícia é que todos nós, em maior ou menor escala, temos vícios emocionais. Porque a neurociência, ela traz pra gente que as nossas crenças, a nossa formação, ela acontece de 0 a 8 anos. E depois até os 12 anos você ainda tem uma formação. Depois você tem repetição de padrão. Então se a Maríliazinha se sentiu rejeitada, abandonada, se sentiu vitimista ali na infância, ela vai fazer o que ela vai repetir o padrão. Só que ela não tem a consciência de... Só um minutinho, Clébia, Tá tendo, acho que, uma oscilação no microfone dela. Dá para pegar outro microfone aí, por favor? Pronto, nosso programa é ao vivo, né, gente? Então é assim, acontece. Deixa só a Clébia explicar novamente, né? Clébia, explica pra gente mais uma vez sobre o vício emocional. Por que a gente tem, como a gente pode identificar esse vício? Explica mais uma vez. Como eu falei, Marília, temos vícios emocionais. E como eles são formados de 0 a 8 anos, nós vivemos ali as nossas emoções ali dentro da nossa família e depois a gente vai repetir o padrão. Então aquilo ali se torna a nossa rotina. Então nós muitas vezes nem sabemos que temos um vício emocional, porque é o nosso lugar comum. Então o primeiro passo é a consciência. É a parte mais desafiadora. Você olhar para si e olhar essa situação. Eu estou vivendo, ela tem algum vício emocional? E como é que você descobre isso? Nós somos feitos para ter uma vida plena. Sim, né? Com certeza. A gente tem a aflição, tem a correria, mas no geral é que todas as coisas andam em plenitude. Então, se uma situação hoje traz para você desconforto, descontentamento, essa situação pode sim ser um vício emocional que você desenvolveu lá atrás. É verdade. Clébia, me diga uma coisa, em que momento das nossas vidas, né, a gente pode sofrer com esse vício emocional? Tem um momento assim, certo? Ou a qualquer momento a gente pode estar passando por isso? Em todos os momentos, Marília. Mas de um aspecto assim, mais amplo, depois que a gente fica um pouco mais maduro. Porque você começa a ter a sensação de algo estar errado, mas você não sabe o que é. Então, assim, muitas vezes nós conseguimos, né, ter essa clareza de olhar para nós mesmos e identificar o que é que está acontecendo. Mas, no geral, a partir dos 12 anos, a gente começa a repetir padrões. Então, assim, a criança que foi muito renegada com cuidados, quando criança, né? E ela cresceu e ela aprendeu que quando ela ficou doente, ela teve o quê? A atenção de papai e de mamãe. Então, ela entende que ela precisa sofrer para que as pessoas passem a olhar ela como ela espera que as pessoas olhem. Então, ela cresce e vira o quê? Uma vítima da situação. Nossa, é todas as coisas. Olha como o mundo é ruim, olha como eu estou sofrendo. E isso é um vício emocional. A vitimização, a rejeição, a amargura, a raiva. Então, esses padrões, eles não podem se tornar o nosso lugar comum. Porque o nosso lugar comum é como, Marília? Se nós fôssemos criados, a gente fosse um hardware de computador e a nossa programação, ela fosse plena, ela fosse super funcional, todas as coisas funcionando de forma adequada. E de repente vem um malware, né? um vírus, e ele se instala. E aí nasce o vitimismo, nasce os surtos de raiva. E muitas vezes as pessoas dentro do vício emocional, elas são sequestradas emocionalmente, onde a gente vê infelizmente, né? Homicídios, suicídios, a pessoa não conseguiu controlar as emoções certas. Isso acontece também muito em relacionamentos, né, doutora? E aí, quem sofre mais com isso? É o homem ou a mulher?
Então, assim, não dá pra gente definir em gênero, né? Mas num contexto mais amplo, as mulheres, elas identificam mais e falam mais disso. Mas existem, sim, relacionamentos abusivos sofridos por homens. Mas, muitas vezes, a menina, né? Ela não teve 100% do afeto do pai, ela se sentiu rejeitada. Quando ela crescer, ela vai procurar situações em que ela esteja cada vez mais se sentindo como ela se sentia lá em 8 anos. Porque é um lugar comum dela. Então, ela vai encontrar um cara que a trate da mesma maneira e ela não acha que isso é disfuncional. Antes de vir pra cá, eu estava vendo na TV, a mulher tinha acabado de denunciar o marido. Sim. E a polícia veio buscar o marido e ela abraçou e pedindo perdão para o marido por ter denunciado. E assim, o nível de vício emocional é tão grande que a própria pessoa começa a se culpar por ter sido vítima da pessoa. Mas a necessidade de viver esse vício é tão grande que ela não consegue ter a consciência de que ela precisa se libertar. O vício emocional existe com certeza nos relacionamentos. Muita gente fica com outra pessoa porque já está ali, já está com aquela dependência, né? Às vezes também tem muitos homens que são narcisistas, né? Tem mulheres que, ou homens também, né? Que vivem muito na depressão e às vezes precisam do outro ali para poder, eu acho que, se fortalecer, né, digamos assim, não sei. Mas existe esse tipo de relacionamento também, desse vício emocional que pode ser confundido com outras coisas, doutora? Sim, existe muito. Por quê? Qual que é a questão, Marília? Quando você não está pleno, você procura se completar com o próximo. É verdade. Então, quando eu digo clareza, trazer à mente de que nós precisamos ser seres funcionais, plenos, vivendo 100% aquilo que nós fomos destinados para ser, o outro, ele não vai nos completar. Ele vai simplesmente multiplicar na nossa vida. Porque se eu sou inteira emocionalmente, você inteira emocionalmente, a gente vai multiplicar. Agora, se eu não estou inteira emocionalmente, eu vou procurar alguém que me complete. E não existe você encontrar completude em outra pessoa ou em outro lugar que não seja dentro de você. Por isso que entra a inteligência emocional. Você gerenciar as suas emoções, você olhar para você e gostar daquilo que você está vendo e trabalhar cada dia para que você seja realmente quem você nasceu para ser. É verdade. Só mais uma última pergunta, Adriana, pode ser? Rapidinho? Bem rapidinho. Essa questão do vício emocional também pode afetar a nossa questão de alimentação, compulsividade, em questão da questão alimentar também, sim, doutora. Isso Maria. Também pode vir, a gente pode vir a sofrer com isso também? A gente sofre com isso também, porque como nós somos seres integrais, espírito, alma e corpo, não tem como a gente dissociar. Então, muitas vezes, eu sou de Brasília, estou a João Pessoa há pouco, faço parte de uma clínica de saúde integrativa e uma das maiores queixas chegam lá com doenças, com alergias e com essa questão do emagrecimento, porque não tem como você ter uma saúde plena se as suas emoções elas não estão alinhadas. É verdade. Então, é uma tríade, você precisa olhar as 3 esferas. E quando você consegue tratar as suas emoções, se libertar desses vícios, o seu corpo reage. Porque a doença, ela começa na alma. Ela é uma emoção que sua alma não conseguiu resolver e ela passou para o seu corpo. Aí você vai ter uma doença física. Maravilha. Minha amiga, muito obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa. Deixa eu dar um abraço a você. Obrigada. Volte mais vezes. Adorei o mimo. Ela trouxe um mimo maravilhoso para mim, viu, gente? Depois eu mostro para vocês. Obrigada, viu, Clévia? Vou um pequeno intervalo e eu volto já já. Sai daí não. Rapidinho.